fez uma conspiração, ele pega aquelas pessoas que estavam acompanhando ele pega os seus soldados, pega as suas famílias, pega aquelas pessoas que acreditavam nele, e ele pega e foge. E eu fico imaginando, já pensou? Um homem a qual Deus escolheu, a palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele já estava lá, ele já estava sendo abençoado, ele já era rei, mas de repente, tudo acontece ao contrário. E muitas das vezes na nossa caminhada não é diferente como cristão. Muitas das vezes na nossa caminhada está tudo bem, está tudo maravilhoso, e de repente do nada acontece uma prova, acontece uma situação. E ali Davi, ele pega aquelas pessoas e ele foge. E ele foge, diz que era muita gente que estava acompanhando ele. E aí após esse versículo número 5, a qual a gente começa a ler, ali fala de a respeito de um homem ali, que no meio do caminho encontra com o rei Davi. E diz a palavra do Senhor que aquele homem ali começa a apedrejar e começa a amaldiçoar Davi. Não é fácil, né, irmãos? Na caminhada, muitas das vezes, quando você está fazendo a coisa certa, e aí acontece uma coisa ruim na sua vida, e aí vem um abençoado para te amaldiçoar. Que coisa louca isso, né? E hoje nós louvamos, né? Sonda-me, Senhor. Conhece, transforma, muda o meu coração, muda a minha vida, muda o meu sentimento. E ali de repente o rei Davi vem daquele homem ali no meio do caminho, já sofrendo tanto, né? Porque o seu próprio filho conspirou contra ele. O seu próprio filho queria matar ele para tornar a ser rei. Ele precisou fugir. Aí de repente, no meio dessa situação, ainda me aparece um abençoado. E na nossa vida não é diferente muitas das vezes. A gente está fazendo certo, a gente está buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus. E aí de repente acontecem, né, os problemas, as lutas, as dificuldades. Aparecem as pessoas apontando o dedo, xingando você, falando que você não é crente, que você não é servo, que você é um pecador, que você é uma pecadora, que você é errante. E aquelas palavras ali são muito fortes, assim como o pastor Leandro trouxe o testemunho do rapaz. Muitos não aguentam e voltam para trás por causa de palavras. E ali Davi, ele começa a ouvir aquele rapaz ali chamando ele de filho de Belial, amaldiçoando aquele a que Deus abençoou. É a mesma coisa para mim e para você nessa noite. Deus já te abençoou, Deus já te escolheu desde o ventre da sua mãe. Não receba palavras ao contrário, deixa que Deus ele toma conta de tudo. E aí no meio dessa história aparece um dos fiéis ali de Davi. Davi, quem é esse cão morto? Quem é esse cara que está te amaldiçoando? Eu vou pegar minha espada e vou cortar a cabeça dele. Porque ele era um homem guerreiro. E ainda mais falar contra Davi. Diz a palavra do Senhor que Davi ele tinha homens valentes ali, que aqueles homens venciam, matavam muitas pessoas, eles eram homens valentes. E aqueles homens que andavam com Davi eram sanguinários, eles eram homens de guerra. E ali Davi ele falou assim para aquele homem, falou assim, não, vem, onde você está? Onde você está com a cabeça? E o interessante é que quando eu comecei a meditar nessa palavra, irmãos, Davi ele fala, foi Deus que mandou ele. Foi Deus que deixou. E muitas das vezes a gente fala, veio o inimigo, Deus usou a vida do inimigo, Deus usou a vida do amaldiçoado, Deus usou a vida do... Deus usou, a gente não fala que Deus usou, a gente fala que o inimigo usou, o mal usou. Mas Deus aqui nessa história, Deus ele deixou aquele homem, e Davi estava ali, vendo a situação, e ele falou, Deus permitiu, Deus deixou. Por que você vai cortar a cabeça dele? Se o meu próprio filho lá atrás está conspirando contra mim, deixa ele. E muitas das vezes na nossa vida não é diferente, irmãos. Tem situações que vai chegar, muitas das vezes, até brinco com a minha esposa, muitas das vezes a gente pede paciência, e aí se você sai do mundo aí fora, e aí Deus não é um inimigo que usa, Deus usa uma pessoa para trazer, para te afrontar, para ver se você realmente tem paciência, para ver se realmente você tem os frutos do Espírito, se você vai... Como você vai se comportar lá fora? Davi ele já não estava mais lá no trono. Davi ele poderia chegar e falar assim, vai lá e mata ele. Não.
Davi entendia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou passando por isso, tudo tem um propósito. E Davi ali ele entendeu. E muitas das vezes, na situação ruim, que vai vir mais afronta, irmãos. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Mas tudo está acontecendo, pastor, está acontecendo cada coisa, cada dia é um dia pior, cada vez vem pessoas me julgando, me apontando, me criticando. Fique em paz, se você está fazendo a vontade de Deus, as pessoas vão se levantar mesmo. As pessoas vão te julgar, as pessoas vão te criticar, as pessoas não vão acreditar. Mas se Deus mandou você fazer, continua, persevere e não pare. Eu costumo falar muito, que eu aprendi com uma pastora. Ela falou assim para mim: irmão Lars, a vida é uma roda gigante. Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo, mas a gente tem que aprender. E aqui, quando eu li essa passagem, eu vi que de Reis Davi, de repente ele estava no trono, mas de repente ele estava lá embaixo, fugindo. De repente ninguém dava nada para Rei Davi. É que nem esse homem acusando. E muitas das vezes acontece na nossa vida também. Quando a gente está bem, irmãos, a gente tem muitos amigos. Quando a gente está bem, as pessoas olham para você, você é o cara, você é legal. Principalmente quando chega a época de Natal, né? Você está com o seu 13º, as pessoas sabem que você tem dinheiro, você é um cara legal, você é uma pessoa legal. Mas quando você não tem nada para oferecer para as pessoas vão te julgar, vão te apontar, vão te criticar. O primeiro não que aquela pessoa fala, que você fala para aquela pessoa, você já perdeu um amigo. Hoje o mundo não está querendo mais saber o não, eles só querem o sim. É a mesma coisa, eu vejo na igreja, muitas das vezes as pessoas falam assim: eu sou filho de Deus, eu não posso passar por essa situação, eu isso, eu aquilo, Deus é o dono do ouro, da prata, eu não posso viver nessa miséria, viver nisso, viver aquilo. O homem era rei, de repente ele estava ali, fugindo. Irmãos, cuidado com o que você fala. Cuidado, porque muitas das vezes tem ensinamentos que a gente vai atrás e a gente tem que meditar na palavra, se aprofundar na palavra. Eu gosto muito de ler a respeito do rei Davi, porque se você olhar lá atrás, ele foi escolhido lá atrás, ninguém dava nada para ele, mas Deus escolheu ele, porque ele era um homem segundo o coração, ele obedecia, ele honrava. É a mesma coisa para mim e para você. Talvez lá atrás ninguém dava nada para você, mas Deus te escolheu. Hoje você está caminhando. E o Senhor fala para você: não para, persevera, continua. Muitas das vezes as pessoas querem que você faça aquilo que ela quer que você faça, mas não é dessa maneira. Você tem que fazer aquilo que o Senhor ele mandou você fazer e pronto. Porque Ele se encarrega de tudo. E ali o rei Davi, ele entendeu. Ele poderia ser um cara assim, chegar e falar assim: não, realmente, né? Essa pessoa, esse cara está me afrontando. Vai lá, corta a cabeça dele. Mas não, ele entendeu. Está acontecendo essa situação, o Senhor ele está me ensinando. O Senhor está no controle. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas saiba que o Senhor ele está te ensinando. E toma cuidado para você não agir na carne, porque o crente tem que agir no Espírito. Muitas das vezes eu vejo pessoas se afundando, até se desviando, porque muitas das vezes por um erro, por agir na carne, hoje não está mais na presença do Senhor. É por isso que a palavra do Senhor ela nos ensina: vigiai e orai. Muitas pessoas elas só oram e não vigiam. Cuidado. O rei Davi aqui ele estava sendo vigilante, porque tinha pessoas do lado dele que falavam assim: vai lá e faz. Muitas das vezes vai ter pessoas do seu lado e fazer assim: vai lá e faz. Mas é para você fazer ou não? Você pediu a ordem de Deus ou você foi porque a pessoa falou que era para você fazer? A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Toma cuidado com o que a gente está fazendo no mundo aí fora. Adorar a Deus nas quatro paredes, 2 horinhas é tão fácil. Mas lá fora que a gente tem que ser vigilante. Porque o inimigo ele não dorme. Ele sempre vai armar ciladas contra você. Mas aqui Deus estava ensinando.
E muitas das vezes lá fora, Deus vai nos ensinar também. E você fala assim, é o inimigo que está fazendo tudo isso, é o inimigo. Não, muitas das vezes não é o inimigo, muitas das vezes é Deus que está permitindo, Deus que está fazendo, sabe, para você crescer cada vez mais. Porque Ele sabe que você aguenta. Mas Senhor, o fardo está pesado, está doído. Não, o seu fardo dele é leve. Ele sabe que você pode aguentar. Mas para você passar por um patamar maior. E aqui Davi, ele entendeu. Não era o inimigo, não era o diabo, não era o filho de Belial. Era Deus que permitiu aquele homem chamar ele de amaldiçoar ele, sendo que Deus já tinha abençoado ele. Verso de número 11 diz assim: disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Amém? O Senhor pagará com bem a maldição desse dia. Esse dia pode estar sendo terrível para você, mas se você realmente entendeu, se realmente você obedeceu, se você realmente creu que o Senhor é com você, Ele vai pagar com bem. É situações que nós temos que passar, irmãos. Na caminhada com Deus, temos que passar por situações. Eu vejo pessoas que estão dentro de igrejas e não estão sendo preparadas para provas que Deus muitas das vezes dá. Porque é assim, irmãos. Estamos passando por processos a cada dia. Jesus Cristo está para voltar. E diz a palavra do Senhor: porventura haverá fé na terra quando Ele voltar. Quantos já perderam a fé, né, no meio dessa caminhada? Sabe por quê? Porque não acredita mais em Deus, não acredita mais em milagre, acredita nas pessoas, acredita no homem. Mas Davi, ele tinha certeza que Deus era com ele. Davi, ele tinha essa certeza, por mais do que ele passava, Deus era com ele. Se Deus tirou ele lá do trono e pôs ele naquele lugar, Deus era com ele. Eu vejo muitas pessoas se afastando dos caminhos do Senhor porque perdeu um alvo. Eu perdi um emprego, eu perdi um ente querido, eu perdi isso, perdi aquilo, e ia se afastando da presença do Senhor. Não, irmãos. Davi, ele tinha certeza que Deus era com ele. Se aquele dia era um dia mau, ele tinha certeza que ia chegar o dia dele e Deus ia mudar a história. É a mesma coisa na caminhada. É para mim e para você nessa caminhada. Se hoje eu estou passando por um dia mau, se hoje você está passando por um dia mau, mas persevere. Não saia da posição a qual Deus te escolheu. As pessoas vão te julgar, as pessoas vão te apontar. Muitas vezes as pessoas vão falar: onde está o seu Deus que não te curou? Onde está o seu Deus que não curou aquela pessoa que você ora? Onde está o seu Deus que não abriu a porta de emprego? Onde está o seu Deus que você tanto ora e não acontece nada? Mas você está na posição. Hoje eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor vai mudar essa história. Se hoje eu estou nessa miséria, mas hoje o Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar a minha história. A gente tem que aprender muito com o rei Davi aqui. Infelizmente você vê nessa caminhada com muitas pessoas, e as pessoas elas falam assim: não, eu entrei na igreja, eu entrei nos caminhos do Senhor, eu tenho que ser abençoado, eu não posso passar por nada, eu não posso passar por situações, eu sou filho do dono do mundo, eu sou o dono da ouro, da prata. E as pessoas falam tanto e não querem passar por situações. Mas a gente aprende que os grandes homens da Bíblia passaram por tantas situações. Se a gente olhar lá atrás a respeito de Elias ali, ele foi sustentado por um porco, foi sustentado por viúva. Os homens de Deus ali, esses homens que está escrito na Bíblia, passaram por dificuldades. E hoje você vê crente que não quer passar por situações. Hoje você vê crente mudando de religião, irmãos.
mudando de religião. Mas sabe por quê? Porque não entendeu. Não entendeu que essa terra toda é passageira, nós somos peregrinos. Lá tem uma morada preparada para mim e para você. Tem tudo de maravilhoso lá. Se a gente lê Apocalipse, lá tem pedras preciosas, tem tantas coisas lá que a gente nem sabe. Eu nunca tinha ouvido falar. A gente lê lá e fala assim, nossa, tantas coisas maravilhosas, e a gente brigando por dinheiro aqui, por tantas coisas. O mundo brigando, lutando por dinheiro. Essa semana passou um caso aí que a filha mandou matar a família inteira por causa de herança. As pessoas estão brigando por causa disso. Tudo isso daqui é passageiro. Tudo isso vai ficar. Eu tenho que entender que eu estou passando na caminhada, na jornada, mas lá o Senhor ele tem uma vida eterna para mim. Davi ele estava ali, na caminhada, ele sabia. Ele sabia que o Senhor era com ele, independente das situações, independente se ele estivesse no trono, independente se ele estivesse ali, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo apontado e sendo amaldiçoado. Mas ele tinha certeza que Deus era com ele. E você tem que ter essa certeza, irmão. Se você está caminhando com o Senhor, tenha essa certeza que o Senhor é com você. Tantas vezes você fala assim, mas o Senhor esqueceu de mim, olha a situação que eu estou passando, pastor. E nunca muda essa situação. No tempo dele vai mudar. Um dia é como 1000 anos para o Senhor. E é no tempo dele, a gente tem que saber esperar. Se a gente ler lá, eu aprendi a esperar no Senhor. Mas não é fácil esperar, porque hoje esse mundo, essa geração é tudo para ontem, né? Não é fácil esperar. Mas espera no Senhor. Verdade. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. No tempo dele, na hora dele. E Davi sabia esperar no Senhor. Ele sabia que o Senhor era com ele. Essa é a certeza que eu tenho que ter e que vocês têm que ter. Hoje eu estou passando por essa situação. Mas eu estou passando, mas eu creio que tudo vai ser transformado. Louvado seja Deus. Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar essa situação. Hoje está difícil, pastor. Se eu contar a minha vida para você no dia de hoje, está difícil, olha o que eu estou passando. Mas espera no Senhor. Persevera. Acredite. Não deixe, não dê ouvido. Muitas das vezes tem pessoas que dizem que está com você. Tem pessoas que dizem que ora por você. Tem pessoas que dizem que tem a mesma fé do que você. Irmãos, é difícil falar isso, mas muitas das vezes, cuidado. Escute o Senhor. Imagine aqui se Davi tivesse escutado aquele soldado ali. Ei, Davi, eu vou lá e vou cortar a cabeça dele. Ali foi um experimento para Davi, né? Deus colocou o Davi numa berlinda ali, tipo, e aí, Davi, o que você vai fazer? É a mesma coisa, muitas das vezes Deus vai nos colocar em situações, irmãos. O que eu vou fazer? Esse dia eu até estava brincando com o pastor Leandro. Tem um abençoado aí que vem aí no bazar da minha mãe e ele, conhecedor da palavra, está desviado. Muitas das vezes ele vem me afrontar, daí eu falei que o pastor Leandro falou, qualquer dia eu vou pedir 5 minutinhos para Deus. É brincadeira, irmãos, mas a gente ora, porque através da oração Deus já tirou 2 ou 3 ou 4 daí, né, desse mundo aí. Através do bazar, a gente orando por eles, a porta aberta aqui, Deus transformou, tem pessoas aqui, tem pessoas aí na presença do Senhor. E a gente brinca, mas eu creio que aquele homem, ele vai ser transformado, porque ele conhece a letra, mas não conhece o Espírito. Eu vejo muitos aí fora, conhecem a letra, mas não conhecem o Espírito de Deus. E aí muitas das vezes tem pessoas dentro da igreja que conhecem a letra. Tem pessoas que conhecem a letra, mas o Espírito, que nem você diz, sonda-me, Senhor. Transforma, quebrando o meu coração, muda, porque é assim, irmãos. Não é só eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, o que eu estou fazendo nessa caminhada com Cristo. O Senhor acabou de dar o testemunho aqui. Eu conheço a Silvana faz muito tempo.
tempo da gandaia, meus irmãos. Deus, ele transforma, Deus, ele muda. Ninguém aqui é perfeito, mas a gente está aqui para ser moldado pelo Senhor. É verdade, Senhor. Glória a Deus. E aí o Senhor, ele está nos mostrando nesta noite, cuidado com as situações. Porque as situações lá fora. É lá fora que você tem que vigiar. É lá fora que você tem que ter atitude. Senhor, o que eu faço diante dessa situação? As pessoas estão mandando eu fazer. Mas o que eu faço diante dessa situação? O que o Senhor faria se estivesse aqui no meu lugar, Senhor? Davi aí, se a gente olhar como os reis do mundo aí fora, ele tinha mandado matar aquele homem. Porque hoje em dia é a mesma coisa, você quer ver uma pessoa, se ela, o comportamento daquela pessoa dá uma autoridade para aquela pessoa. A pessoa, de repente, ela entra numa empresa, ela está ali, ela quer, eu quero ser o pior cargo da empresa, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você vai lá e dá um cargo de gerente para aquela pessoa, como é que ela vai se portar? Tem pessoas que mudam totalmente o automático. É verdade. E aí o Senhor, ele estava ali, ó, testando Davi nessa hora. E muitas das vezes Deus, ele vai testar você também aí fora, irmãos. Não vai ser o inimigo. Deus vai testar você aí fora. Sabe para quê? Para te colocar num patamar maior. Porque Ele sabe que você consegue. Sabe por quê? Porque foi Ele quem te escolheu, não foi o homem. Então seja vigilante lá fora, independente das situações. Porque muitas das vezes acontecem tantas situações que eu vejo pessoas falando assim, eu vou chutar o pau da barraca mesmo. Já estou com pecadinho, agora eu vou continuar pecando, agora eu vou errar mesmo, porque já fiz errado mesmo, e aí, mas não, irmãos. Deus não te julga. É só você pedir perdão, assim como Deus usou a vida da pastora Branca na hora da oração, falando a respeito do rei Davi. Eu falei, poxa, mas ela já está falando a respeito do rei Davi. Foi falado do rei Davi desde o início do povo. Deus, ele conhecia o coração de Davi. Hoje as pessoas olham para a sua aparência, mas Deus conhece ela dentro do seu coração. Deus escolheu Davi por causa do coração dele, ele sabia? Deus escolheu você por causa do seu coração, sabe? Ele ainda tem muito para transformar. Ele ainda tem muito para moldar. E aí o Senhor, ele trouxe essa palavra para mim e para você nessa noite. Louvado seja Deus, Senhor. Glória a Deus. Vamos ler de novo o versículo de número 12. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Amém? O Senhor olhará para a minha miséria, mas o Senhor pagará com bem a maldição desse dia. O Senhor sabe o que você está passando, eu não sei. Eu não tenho dom de revelação, mas o Senhor, ele sabe o que você está passando nessa noite. Mas saiba que o Senhor, ele vai pagar com bem. Porque você está caminhando, você está perseverando, você está crendo, você está acreditando. Então persevera, continua, não para, porque Deus vai mudar a história. Deus, ele muda a história. Daí no verso de número 13 diz: prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando. E atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Amém? Vai continuar as pessoas perseguindo você. Muitas das vezes a gente fala, mas pastor, por que tanta perseguição? Mas por que tanta afronta? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Deixa que eles falem. Eu aprendi uma coisa lá atrás, que as pessoas não atacam pedra em árvore que seca, porque não tem fruto, não vai sair nada. Mas se você está dando fruto, elas vão atacar pedra mesmo. Elas vão querer parar você. Mas continua, persevera. Assim como o rei Davi, na caminhada, aquele homem falando, já pensou? É a mesma coisa para mim e para você. As pessoas vão falar mesmo. Hoje você é crente. Hoje você quer ser santarrão. Hoje você quer ser santarrona. Hoje você quer ser isso. Hoje você quer ser aquilo. Hoje, deixa os outros falar. Mas eu vou continuar caminhando. Vai chegar o tempo de
eu me refrescar, de eu me regozijar, de eu testemunhar, como já foi falado na noite de hoje. Testemunha do Senhor. Conte as maravilhas do Senhor, o que o Senhor ele fez na caminhada. Vai chegar o tempo de você testemunhar. Hoje você falou, poxa, por que eu queria testemunhar? Isso que eu vim orando tanto tempo. Mas, assim como Deus fala com você nessa noite, vai mudar a história. Deus vai fazer. Vai chegar o seu tempo de você levantar aqui e falar assim, ó, pastor, hoje eu quero dar esse testemunho. Demorou. Para mim demorou, mas para o Senhor não demorou, porque Ele faz o tempo dele. As pessoas falam, o Senhor tarda, mas não falha. Ele não tarda, Ele faz na hora certa. Para você pode ser tardio, mas só que Ele estava te preparando para você receber a bênção, para você receber os milagres. O Senhor ele só está te preparando para você receber. Então nessa noite, receba a palavra do Senhor. Não vou ficar explicando aqui, mas o Senhor ele colocou no meu coração para trazer para a igreja na noite de hoje. Estamos caminhando com o Senhor. Um dia a gente vai estar bem. Glória a Deus. Mas outro dia a gente vai estar lá embaixo, mas não podemos mudar as nossas atitudes. Temos que ser sempre vigilantes, tendo sempre os frutos do Espírito no mundo aí fora, fazendo sempre a vontade do Senhor, buscando sempre a vontade do Senhor, que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida. Então não pare, não desista diante das situações. Não dê ouvido para o que os outros falam. Porque muitas das vezes, né, as pessoas falam muito e a gente fica ouvindo. Ouve o que o Senhor ele tem para você. Ouve o que o Senhor ele tem para você. Ele tem muito mais para você. Aleluia. O Senhor ele te escolheu. Ou quando o mundo não dava nada, Ele te escolheu, Ele olhou para você e falou assim, esse é meu. Essa é minha, essa vai ser usada. Esse vai ser usado. Mas, diante das situações, eu parei, pastor. Aqui ninguém deu crédito. Não queira que ninguém vai te... Não queira um tapinha nas costas, ó, você está bem. Não queira isso, irmão. Não queira a glória do homem. O Senhor, Ele sabe o que você está fazendo. Eu vejo muitas pessoas dentro de igreja, eu quero a glória do homem, quero que o homem olhe para mim, quero que o pastor olhe para mim, eu quero que... Não, irmãos, eu quero a glória de Deus. Deus, Ele sabe o que você está fazendo. Deus, Ele sabe, em todas as situações, Ele sabe como você está se comportando na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Ele sabe. Ele sabe o que você está fazendo. Quero a glória dele, quero a glória do homem. Davi entendeu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei como você está se passando nessa noite, mas saiba que Deus ele muda a história. Hoje, né, assim como o Davi falou ali, estou nesse tempo, nesse dia de miséria, mas eu sei que Ele vai mudar a minha história, vai chegar um grande dia. E aí ele continuou. E no meio do caminho, aquele abençoado ainda falava. É a mesma coisa. Todas as vezes, mas pastor, já faz tanto tempo que... Deixa eu falar. Continua. Vai falar, mas vai chegar no grande dia que eles vão ver a sua vitória. Vai chegar no grande dia que eles realmente você recebeu esse milagre. Realmente Deus fez isso. Realmente. Realmente. Deus é Deus do impossível. Eu não sei o que você está esperando, mas continua. Por mais que as pessoas falem assim, não tem jeito. A medicina falou que não. Esquece a medicina. Deus ele confunde a medicina. O advogado falou que não. O juiz, esquece. Se Deus está na mão de Deus, Deus ele vai fazer. Eu tenho que crer. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Então eu vou ficar na posição. Assim como o rei Davi estava na posição. Então eu quero te convidar nessa noite. Venha fazendo um momento de oração. E
que você veio entregar para o Senhor nessa noite. Aquilo que você está passando. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando. Mas aquilo que você está passando, talvez na sua casa, no seu trabalho, com um amigo, com uma pessoa, o que você está passando, a situação está difícil, mas nessa noite fala com Deus. Fala com Ele, Senhor, não está fácil, eu sei que o Senhor está olhando por tudo, mas que o Senhor possa ir de encontro com essa situação. Assim como o Senhor trouxe a palavra, muda a história. Muda a história. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa noite, Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Pai. Nessa noite eu venho, através dessa oração, te pedir, Senhor, sobre a vida de cada um que entrou por essas portas, ó Pai. Tu conheces a situação de cada um deles, o que eles estão passando. Na noite de hoje eu te peço, Senhor, vai de encontro com essa situação, Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Tu és um Deus que muda a história, Pai. Então nessa noite eu te peço, vai de encontro com essas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, na noite de hoje, Pai, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar, meu Deus, pelo poder do Teu nome e pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa mudar, Senhor, essa situação de miséria. Deus, transforma, Senhor. Tira, Senhor, o homem do lamaçal do pecado e coloca num lugar de honra, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Ah, Senhor, eu te peço nessa noite, vai de encontro, Pai. Vai de encontro, Senhor, com esta família na noite de hoje, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Muda, Senhor. Muda essa situação, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Eu te peço, Senhor. Cumpra, Pai. Cumpra o seu querer, Senhor. Cumpra a tua vontade na noite de hoje. É que eu te peço e desde já te agradeço. Te agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor. Amém?